Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo, na rua Camé 377. Temos diversas atividades, cursos, palestras, atendimentos de acupuntura, yoga, coaching, enfim. Eu vou dar um site para vocês para acessarem e conhecerem o nosso trabalho. É www.pazian.com.br. Telefone para contato 2591-9876 ou 2495-2989. Esse nosso programa, ele foi criado com o objetivo de trazer subsídio às pessoas para viverem uma vida mais plena, mais harmoniosa, mais produtiva. Então nós temos momentos aqui no estúdio que nós trazemos convidados, onde eles apresentam seus conhecimentos na área da medicina, na área da literatura, enfim, na sua especialidade, para nos motivar a vivermos bem. E também fazemos visitas a instituições que realizam trabalho humanitário. São creches, asilos, casas que hospedam crianças e famílias com problema de câncer, outras com problemas de deficiências múltiplas, assim por diante. Todo esse trabalho conta com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, eles que nos possibilitam realizar esse nosso sonho, esse nosso objetivo. Hoje é um programa um pouco diferente, nós não estamos visitando alguma instituição e muito menos trazendo um convidado, mas eu resolvi fazer um programa diferente porque nós temos um trabalho realizado, a felicidade, a prosperidade, que já resultou em um livro, em muitas palestras, workshops. Muitas casas me pedem para realizar esse trabalho, só que o tempo cada vez mais escasso, então eu pensei em realizar aqui na televisão, passar para um número muito maior de pessoas, alguns subsídios para uma vida mais próspera. Então, por isso que está um pouquinho diferente. Tenho certeza que um programa não será suficiente e no futuro próximo a gente dá continuidade nesse trabalho. Eu coloquei alguns tópicos aqui para conversar com vocês e selecionei prosperidade no sentido de, assim, no âmbito mais geral. Prosperidade da saúde, prosperidade do relacionamento e prosperidade financeira, que é algo que existe muito tabu a respeito. Os espiritualistas acreditam na lei do karma, ou seja, é muito antigo isso, que tudo aquilo que você faz aqui na Terra, tudo aquilo que você realiza, ele tem um retorno. Se você tiver ações boas, tiver uma boa conduta, boas realizações, você terá de volta tudo isso que você semeou. Isso na própria vida ou em vidas futuras. O espiritualista acredita em reencarnações, acredita em múltiplas existências. Em relação ao dinheiro, muitos acreditam que passam por necessidades financeiras ou não têm sorte em relação a essa parte de dinheiro, porque em vidas passadas semearam o mal, fizeram uso errado do dinheiro, então vão colher isso. Isso é muito comum. E muitos até acreditam que não podem ter dinheiro porque não serão bem vistos no mundo espiritual, se baseando muito numa frase de Jesus, que é dizendo que a felicidade não é deste mundo, né? A prosperidade, no caso, não é deste mundo. Então muitos acreditam que tem que sofrer aqui na Terra para poderem ter uma felicidade na outra vida. E não é bem assim que a gente pensa, não é bem assim que a gente entende as palavras de Jesus, a palavra dos grandes mestres, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Felicidade é algo estudado, é algo refletido pelos sábios e místicos durante séculos, né? Cada um tem uma fórmula para a felicidade. E pensando sobre isso, nós fizemos uma análise bem simples. Por exemplo, nós temos alguns objetivos na vida, todos nós, eu, você, e a gente pensa assim: quando eu tiver conseguido isso, nossa, eu vou ser muito feliz. Quando eu alcançar esse objetivo, nossa, tudo vai ficar muito legal, não é verdade? Então, esses pequenos sonhos, esses pequenos objetivos, para nós, podemos chamar de felicidade. E felicidade e prosperidade eu entendo como a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que quebrou uma perna, um braço, não sei se já aconteceu com vocês, e ele fica impossibilitado de andar ou de utilizar as mãos, né, de uma forma assim, plena.
ele fica tolhido nas suas ações. E aquilo traz para ele infelicidade, insatisfação. E se o caso é um pouco complicado, ele fica constantemente pensando nisso, buscando tratamentos, especialistas. E ele pensa assim, puxa vida, se eu conseguir ficar bom, vou ser muito feliz. Nossa, tudo que eu queria na vida era voltar a andar novamente, era usar meus braços de uma forma tranquila. Então, quando ele consegue recuperar-se, quando ele tira o gesso, quando ele faz a cirurgia e ele fica bom, ele tem assim um ganho muito grande de felicidade no seu humor, né? Ele fica muito feliz, ele fala, nossa, nada mais vai me perturbar agora, porque graças a Deus eu posso andar, eu posso me locomover. Então ele fica feliz, ele fala, poxa, felicidade é isso, né? É ter o corpo perfeito. Só que depois de um tempo, eu vou dizer dias, talvez semanas, mas um tempo muito curto, aquilo perde o efeito. Ele já não fica tão feliz. Ele já começa a se impacientar com outras coisas. Ele já começa a sentir dificuldades em outras situações e os objetivos são novos. E novamente ele vai ter outros objetivos, pensando assim, puxa vida, se eu conseguir aquilo outro, eu vou ser feliz. Ele esquece aquele problema que ele teve e aquele objetivo de felicidade. Nós podemos usar o mesmo exemplo para doença de uma forma geral. Uma pessoa acamada, se algum de vocês teve alguma crise renal ou algum outro tipo de problema, sofreu muito, teve dores, com certeza pensou, se eu não tiver mais isso, se eu ficar bom, nossa, eu vou ser o sujeito mais feliz do mundo. Mesma coisa, ficou bom, ótimo. Você se lembra disso, só que depois, de novo, você está insatisfeito e com outros problemas. E um último exemplo, que vai retratar bem, para chegar à conclusão que eu quero, imagina assim uma moça, antigamente se fazia até enxoval para se casar, né? Então a pessoa se preparava, aquela moça se preparava para casar, ficava olhando, buscando alguém ideal para ser o seu marido, seu príncipe encantado. Então o sonho daquela moça, daquela menina era casar. E aí, num determinado momento, ela encontra alguém que lhe satisfaça, tem todos os atributos do homem ideal e ela casa. É o dia mais feliz da vida dela, ela ama aquilo, se sente a mulher mais satisfeita do planeta e ela diz, nossa, daqui para frente vai ser só felicidade. E aí o casamento começa, né, os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, tudo ocorre uma maravilha e ela se sente realmente feliz. Só que a vida não é só isso, né? Existem outras atribuições, existem dificuldades. E depois de um tempo, aquele casamento começa a perder um pouco aquela fantasia que existia do começo, né? Surgem os problemas, dificuldades, como eu disse, e aí ela não se torna tão feliz. Começa a sentir necessidade de alguma coisa. Puxa, será que era isso mesmo? O marido se mostra como ele é realmente, ela também, as diferenças de comportamento, de pensamento, e ela fica pensando, puxa vida, acho que falta um filho. Se eu tiver um filho, serei a mãe, a esposa mais feliz do mundo. E aí começa aquela ansiedade, tudo gira em função de um filho, aí ela consegue engravidar e tem um filho. Se o filho nascer perfeito, nossa, eu vou rezar todos os dias e tal, e pronto, o filho nasce perfeito, novamente essa família se torna a família, ela se sente feliz e durante um tempo ela realmente está plenamente feliz. Não é que ela deixa de gostar do filho, mas aquela felicidade toda vai diminuindo um pouco porque vem os problemas da educação, do crescimento, as dificuldades financeiras que envolvem as famílias e novamente ansiedade por felicidade. E aí outros planos, pode ser mais um filho, pode ser a compra de uma casa, se eu tiver uma casa que meus filhos possam correr, um apartamento, um carro novo, enfim, está sempre em busca de alguma coisa. E muitos casais, chega uma hora que não se compatibilizam mais, e é aquela mocinha que casou, que fez enxoval e tudo mais, ela vai chegar um momento que a felicidade para ela vai ser a separação. Não aconteceu, talvez com alguns conhecidos de vocês, ou com vocês mesmo, e aí ela busca a separação, poxa, eu preciso me libertar. A hora que eu me separar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Ela se separa, se sente libertada, feliz da vida, e daí um tempo, ela quer o quê? Casar novamente. Eu usei o exemplo aqui de uma mulher, eu poderia colocar de um homem, né?
É só para mostrar uma coisa, alguma conclusão básica que nós chegamos, por observação, é que a felicidade nós podemos considerar como de momentos. Né? Nós temos momentos de felicidade e ela é diferente para cada um de nós. Então, para mim, por exemplo, felicidade possa ser ficar no campo, passeando no meio das árvores, sentado num banco, pensando, né? Respirando. Talvez felicidade seja isso. Para uma outra pessoa, isso pode ser muito entedioso. Ele gostaria de estar na praia, no agito, no meio do pessoal. Momentos de felicidade. Eu posso querer ter um carro novo, uma casa, um barco. Para outra pessoa, isso não quer dizer nada. Ela quer ter um livro publicado. Enfim, cada um de nós tem objetivos diferentes. Cada um de nós entende felicidade diferente. E essa felicidade ela tem um tempo de duração. Um tempo. Talvez por isso, ao nosso ver, é que Jesus tenha dito que a felicidade, a verdadeira felicidade, não é desse mundo. Percebe? Aquela felicidade que dura, aquela felicidade da alma, aquela felicidade de estar assim unido com todas as pessoas, de estar envolvido no amor mesmo fraterno e tudo mais, não é aqui da matéria. Ela transcende esse momento, transcende essa encarnação e ela, talvez, né, quem conseguir tê-la, vai sentir o que é a verdadeira felicidade que Jesus se referia. E aí vem o assunto, o foco também principal aqui desse nosso momento de hoje, que é o dinheiro. E aí, dinheiro traz felicidade? Será que ele dá momentos de felicidade? Será que ele dá um momento pleno? Vamos ver? Eu vou pedir antes um minutinho só. Nós vamos para o nosso intervalo, eu já volto com esse tema e nós vamos falar especificamente sobre a prosperidade financeira. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coaching pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Lembro que o nosso instituto fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo, Rua Camé 377. E o site para você acessar e conhecer as nossas atividades é www.pazian.com.br. Hoje, um assunto diferente, estamos falando sobre prosperidade, especificamente prosperidade financeira. É claro, nós já demos uma reflexão no início, mostrando que prosperidade ou felicidade pode ser na área da saúde, na área do relacionamento, mas agora eu quero dar um enfoque na parte financeira. Mesmo porque existem muitos preconceitos em relação a isso, muitos padrões, onde as pessoas acreditam que não podem ser ricas, senão eles não vão ter como é que eu vou dizer, no reino dos céus, né? Ou no mundo espiritual, eles não vão se dar bem, que é errado, que é pecado, que é sujo ter dinheiro. Então, isso são conceitos que estão no inconsciente. Só que, ao mesmo tempo que você luta para ter uma vida normal, saudável, onde você possa ter os bens principalmente necessários para a tua existência, de outro lado, no teu inconsciente, está dizendo que isso é errado, e dá conflito. Muitas pessoas não conseguem atingir os seus objetivos financeiros por causa desses padrões. Então vamos pensar um pouquinho, vamos refletir juntos sobre isso, que esse trabalho é feito da análise durante anos que eu participei de grupos, de palestras, inclusive é fruto também de um livro que eu vou falar para vocês também, chamado Prosperidade em 42 Dias, que é um trabalho que nós realizamos em 42 dias, com frases, com mentalizações, com visualizações, com uma atividade com o dinheiro também, para quebrar e transformar esses padrões.
Mas vamos entender melhor isso. Nós já vimos que felicidade, né, é diferente para cada um de nós. Mas o dinheiro, gente, é muito importante na conquista da felicidade. Muitas pessoas dizem assim, mas felicidade, dinheiro não traz felicidade. Foi feita uma pesquisa há 2 ou 3 anos nos Estados Unidos, encomendada pelo Instituto Gallup, um economista e um psicólogo. Eles entrevistaram 450 mil pessoas e chegaram à seguinte conclusão, que as pessoas com renda acima de um valor, eu não lembro se era 10 ou 11 mil dólares, renda mensal, eles eram muito mais felizes do que as pessoas de baixa renda. Por que isso? Porque as de baixa renda tinham muito mais necessidades que eram só supridas por dinheiro, que não eram complementadas, ou seja, as pessoas pobres eram mais infelizes do que as pessoas que tinham maior poder aquisitivo. Isso foi feito uma pesquisa, então mostra que algumas necessidades básicas, como moradia, alimentação, vestuário, necessitam de dinheiro. Então, por mais que você viva bem ou tenha uma boa família, harmonia, você precisa dessas coisas. As pessoas com maior padrão aquisitivo não quer dizer que porque tem mais dinheiro não vão ter um bom relacionamento ou vão ter problemas em decorrência disso. É o jeito que cada um de nós lida com o dinheiro. Mas eu só citei essa pesquisa para mostrar que alguns padrões têm que ser revistos. Algo que fica na nossa mente, principalmente para os cristãos, é aquela passagem que está no Evangelho, que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha, quando a gente analisa alguma coisa, alguma frase, nós temos que analisar o contexto e como é que ela chegou até nós. Há muitos anos atrás, eu era criança, pré-adolescente, eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo numa edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. E esse dia mudou a minha vida em relação ao dinheiro. Porque num dos capítulos que falava sobre o dinheiro e tudo mais, no rodapé havia uma explicação sobre essa passagem, sobre essa parábola de Jesus, sobre essa frase dele, de José Herculano Pires, um jornalista, alguém muito envolvente no cenário nacional, e após a sua morte, um espírito que trouxe muitas mensagens e ensinou muitas pessoas através da psicografia de Chico Xavier. Mas em vida, então, ele fez esse comentário, que a tradução daquela época, do aramaico para o grego, até chegar a gente, chegou desse jeito aqui. Então a impressão que dá é que um camelo, né, passar pelo buraco de uma agulha, um animal camelo, não dá. Então a gente entende assim, que é impossível uma pessoa rica entrar para o reino dos céus ou ter uma vida boa no pós-morte. Isso nos amedronta e cria um padrão. Mas o que ele explica é o seguinte, que na época lá de Jesus, a economia era de pesca, subsistência, né? As pessoas, haviam muitos pescadores, não é como hoje, tem supermercado e tudo mais. Então era o peixe que alimentava muita gente. E as redes eram tecidas pelos próprios pescadores. E era um cabo muito grosso mesmo. E as agulhas que eles utilizavam eram agulhas apropriadas, mas que era muito difícil colocar aquele cabo, né, aquela linha grossa, dentro daquela agulha. Era difícil, mas não era impossível, tanto que eles teciam as redes. Então, o que ele quis dizer com isso? Que era mais fácil, né? Ou seja, uma coisa que não era tão fácil assim, mas que era mais fácil eles colocarem aquela linha, aquele cabo dentro daquela agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Então ele quis dizer que há dificuldades nisso. Por quê? Porque o ser humano, muitas vezes, se transforma quando tem muito dinheiro. Ou ele libera coisas que antes estavam reprimidas. Então, quando ele tem muito dinheiro, ele se sente com poder, às vezes ele menospreza as pessoas, ele se torna egoísta, avarento. Não quer dizer que o dinheiro fez isso. Ele já possuía isso dentro dele. Ele só manifesta. Agora, a pessoa que traz dentro de si a fraternidade, a bondade, a humanidade dentro de si, o verdadeiro sentimento de confraternização com as pessoas, quando ele tem dinheiro, ele coloca isso para fora. Ele se torna uma pessoa mais caridosa, mais fraterna, mais útil à sociedade. Nós temos grandes exemplos disso na sociedade. Pessoas que ajudaram e ajudam a humanidade e são ricas. Temos diversas fundações espalhadas pelo mundo com o dinheiro de pessoas
que tinham, né, muito dinheiro, milionárias, e criaram essas fundações, outras que ajudam fundações para o bem-estar. Isso é obra do dinheiro. Então, o dinheiro não é bom nem mal, é apenas um instrumento. Nós é que temos que saber utilizá-los. Mas o enfoque aqui é que esses padrões que nós temos na nossa mente é que criam a nossa realidade. Por exemplo, antigamente se dizia que as pessoas não podiam almoçar ou jantar e tomar banho, senão morriam. Era comum. E muitas pessoas, as pessoas mais antigas, fazem isso até hoje, ou seja, não tomam banho logo após uma refeição, porque há a crendice de que poderia dar uma congestão. É até possível que elas passem mal se forem tomar banho, por causa da sua crença. Um outro fator que eu gosto de mostrar, outro exemplo que eu gosto de mostrar nas palestras, é tomar manga com leite. Quando eu falo isso nas plateias, as pessoas mais jovens nem sabem do que eu estou dizendo, mas os mais antigos lembram. Diziam que se a pessoa tomasse manga com leite, morria, fazia mal. Isso vem lá de trás, uma história das fazendas, para evitar que os escravos, né, consumissem as mangas, tomassem o leite, enfim, vem lá de trás. Mas muitas pessoas não tomavam. Por quê? Podiam morrer por causa disso. E isso é uma bobagem. A gente sabe que hoje em dia a gente toma manga, leite, não tem nada a ver. Mas são exemplos. Existem aqueles, eu fiz um programa na rádio recentemente em que pedi sugestões e foram inúmeras as pessoas que participaram. É sapato virado, não pode deixar o sapato virado senão a pessoa morre. Se o pão cai no chão tem que beijar. Se a faca cai porque vai morrer alguém, e assim por diante. E aí vai inúmeras crendices que fazem parte do nosso acervo, que moldam a nossa existência. Algumas são engraçadas para nós, mas para algumas pessoas aquilo moldam e regem as suas vidas. E em relação ao dinheiro, existem inúmeras. Até eu já citei aqui, além essa interpretação errônea, né, que nós tivemos, e graças a essa nova visão do que realmente Jesus quis dizer, mudou, né? Mas existem outras. Aquela realmente de que o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade. As pessoas pronunciam isso porque está gravado. Então, para que nós possamos ter uma identidade melhor, uma relação melhor com o dinheiro, primeiro nós temos que mudar esses padrões. Então, nós temos que escrever e gravarmos isso no nosso inconsciente, reprogramar na nossa mente. Primeiro, que o dinheiro traz felicidade, sim, traz felicidade. O dinheiro, ele não é bom nem mal. Ele é aquilo que nós fizermos com ele. O dinheiro ajuda no progresso, o dinheiro abriga, o dinheiro alimenta, o dinheiro traz saúde. E eu posso, sim, ser rico. Como não? Esse é o pensamento, essas são as frases que nós devemos utilizar. Agora, não adianta. Você deve estar assistindo aqui o programa, deve estar concordando comigo e já começou a falar, só que assim como aqueles momentos de felicidade que eu disse, eles têm um período de duração, esse sentimento seu provavelmente vai diminuir um pouquinho amanhã, depois da manhã, e talvez alguns dias você não lembre mais do que eu falei e do que você pensou e dessa sensação que você está tendo agora. Então, por isso que nós entendemos que a prática para se criar um hábito é importante. Quando nós colocamos o livro Prosperidade em 42 dias, quer dizer que durante esse período nós vamos praticar todos os dias o exercício lá proposto. Isso vai criar em nós um hábito, vai ser automático. E realizando todos os dias, nós vamos estar mudando esses padrões. Primeiro, os padrões de felicidade. Segundo, os padrões em relação às nossas necessidades. Isso é muito importante. Vamos adquirir a crença de que nós merecemos ser felizes. De que nós viemos aqui a este mundo não para sofrermos, mas sim para aprendermos. E lembrar que o nosso karma, ele é consequência sim de vidas passadas, mas principalmente desta existência. A maior parte do que nos acontece hoje, ela é o retorno do que nós fizemos nesta vida. Claro que tem resquícios de outras, mas esta vida é a mais importante nesse nosso momento. Então, acreditarmos que seremos felizes, a possibilidade é agora, não é no futuro não. Então, nós sugerimos, evidentemente, a leitura do livro e principalmente a prática do exercício, porque sem a prática não vai ser possível. É a leitura, praticar os exercícios, criar as visualizações, ter os objetivos bem definidos, aonde eu quero chegar, o que eu preciso.
Ah, eu quero ganhar dinheiro. Mas dinheiro para quê? O que você vai fazer com o dinheiro? Ah, eu quero comprar uma casa nova, eu quero... Veja, dinheiro pelo dinheiro, né, não quer dizer nada. Eu tenho que ter objetivos. Eu quero dar uma melhor educação para minha família, eu quero ajudar as pessoas, ter sempre um desejo altruísta, ou seja, ajudar também as outras pessoas. Fazer do dinheiro uma bênção na vida de muita gente. Eu disse no início que não seria possível um programa para a gente falar sobre esse tema, prosperidade, felicidade, que é muito abrangente. Mas eu acho que deu para dar uma pincelada para vocês poderem refletir. Eu vou colocar novamente o site para vocês, www.pazian.com.br. Lembrando que nós não temos só esse livro. E a maioria dos nossos livros, todos os direitos autorais são doados a instituições beneficentes. Esse livro, especificamente Prosperidade, os direitos nos auxiliam nas atividades filantrópicas que nós temos, né? E também nos custos que temos para manter o Instituto. Enfim, participe, pense na prosperidade como algo real. Você merece ser feliz, você tem esse direito. Divulgue, se você gostou do nosso programa, ele vai ficar depois disponível no nosso site, depois vai ficar no YouTube. Assista várias vezes para afirmar bem essa sensação de prosperidade em você. Eu agradeço muito a audiência e a vibração de vocês. Muito obrigado. Semana que vem o nosso programa estará de volta nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Até lá.